Viva Voz, com Vera Magalhães. Boa tarde, Vera. Boa tarde, Cássia, Leandro, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde. Vera, Augusto Aras fica à frente da Procuradoria-Geral da República até o final do mês de setembro, mas já está em franca campanha de recondução ao cargo, né? Ele tá, Cássia, e parecia improvável que ele fosse empunhar essa bandeira, porque ele ficou muito associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Augusto Aras era alguém fora do radar, dentro da estrutura do Ministério Público Federal. Ele não era de nenhum dos grupos que tradicionalmente disputavam o comando da PGR de forma alternada, ou seja, o grupo da ex-procuradora Raquel Dodge, que é um muito estruturado, e o grupo que foi ligado ao ex-procurador Rodrigo Janot, que também era muito estruturado, conhecido ali, que ficou conhecido como um grupo lavajatista, que criou o GT da Lava Jato em Brasília e apoiou o grupo de Curitiba e etc. Ele não era de nenhuma dessas duas patotas, era alguém outsider dentro da PGR, considerado um tanto quanto exótico e ali muito isolado. E foi justamente essa pessoa que Jair Bolsonaro foi pinçar para indicar como Procurador-Geral da República fora da lista tríplice. Antes de indicar Augusto Aras, Bolsonaro teve uma série de reuniões com ele. Inclusive elogiou ali seu suposto compromisso com a pátria, o fato dele ser um patriota. O Aras fez alguns gestos em direção ao Bolsonaro e nesses 4 anos que vão se completar em setembro, a maior parte do tempo o PGR foi alguém que jogou alinhado com os interesses do governo Bolsonaro. Ao longo de toda a pandemia, ele e a sua vice-procuradora-geral, Lindora Araújo, minimizaram várias das denúncias feitas de má gestão da pandemia por parte do governo federal, arquivaram a maioria delas, também se posicionaram pelo arquivamento de várias das denúncias de ataques à democracia feitas no período por Bolsonaro e por outros aliados dele, mas isso teve uma reviravolta a partir da eleição. E desde então, o Aras está tentando se reposicionar. A última decisão dele que causou aí bastante comoção foi essa de pedir a lista de todos os seguidores de Jair Bolsonaro nas redes sociais. Uma lista que talvez encontre a ele próprio como um seguidor, assim como eu sou seguidor, assim como a maioria dos jornalistas é seguidor, porque nem sempre você segue uma pessoa porque gosta, porque concorda, porque compra suas ideias. Tem gente que tem de seguir por dever de ofício e, no caso do presidente da República, muita gente segue, inclusive para discordar. Então, é uma decisão, uma medida que, além de muito exótica, dá margem a todo tipo de leitura, porque para que ele quer isso, né? O que ele pretende fazer com isso, que tipo de medida ele espera que seja possível adotar a partir dessa lista, porque ele disse que é para medir o alcance de um vídeo golpista que o Bolsonaro postou e depois apagou. Tem outras métricas para você fazer isso, já muito mais cientificamente comprovadas do que pegar toda uma lista que ele não vai ter nem expertise para fazer nada com isso. Então parece mais um afã de mostrar serviço, de mostrar que está alinhado com algo que o Ministério da Justiça, ou que o Lula, ou até que o Alexandre de Moraes, que virou uma pessoa que tem influência nessas indicações, almeja. Qual o problema dele? Ele é muito identificado com o Bolsonaro, então por mais que tenha algumas lideranças no entorno do Lula que defendam o seu nome, pelo fato dele ter sido anti-lavajatista, e essa é a principal razão, também tem pessoas que não esquecem o que ele fez durante a pandemia. Uma dessas pessoas que tem feito duras declarações contra ele e que também é alguém muito influente nessas nomeações é o ministro Gilmar Mendes, que já foi um partidário de Aras lá atrás, mas que nas últimas declarações que tem feito não tem dourado a pílula nos ataques ao PGR. Então é desse jeito que está distribuída essa guerra. A indicação tem que ser feita até setembro, como você bem realçou, e ninguém sabe ao certo o que o Lula vai fazer. O Aras é tipo o centrão, né?
Tava com o Bolsonaro, agora tá com o Lula. Leandro, e assim como no caso do Centrão, isso vai causando uma certa desconfiança e é normal que seja assim por parte dos formadores de opinião, por parte dos eleitores do Lula. No caso do Centrão, tem ainda alguma justificativa ali. Eles dependem de eleições, eles dependem do governo de alguma maneira para liberação de emenda. Então, tem sido assim que a política brasileira tem tocado ao longo de décadas. O fisiologismo, o clientelismo, essa coisa de ser governo, qualquer que seja, é uma característica da política brasileira. No caso da PGR, você estranha um pouco, porque você tem ali um dever institucional de investigar o Estado. Você representa os olhos da sociedade perante as ações do Estado. E no caso do Aras, é inegável que o Ministério Público foi um ente omisso no curso da pandemia. Premiar isso com uma recondução para um terceiro mandato, algo que já é bem raro, um PGR ter 3 mandatos, o último de que eu me lembro foi o Geraldo Brindeiro, não por acaso conhecido como arquivador-geral da União, também ficaria muito estranho, tendo tido uma troca de turno, uma troca de guarda no Palácio, reconduzir alguém que agiu dessa maneira. Então, acho que o Lula tem esse desafio. Ele já disse que não pretende seguir a lista tríplice, ao contrário do que ele mesmo fez nos seus mandatos anteriores, em que sempre podia não escolher o primeiro, mas sempre era alguém que estava ali na lista. Dessa vez disse que não vai ser um critério, mas ainda não está claro o caminho que ele pretende tomar. Acho que essas pessoas que eu mencionei, além do Flávio Dino, vão ser pessoas que vão ser muito ouvidas nessa escolha. Vera Magalhães, muito obrigada pela conversa de hoje. Mais tarde a gente volta a te ouvir na próxima edição do Viva Voz e amanhã você estará novamente conosco aqui no CBN Brasil. Até lá. Com certeza. Até lá, Cássia. Até lá, Leandro. Até.